gente, uma boa noite para você, a santa paz reine na tua casa, na minha casa, na casa de todos nós, amém? Eu queria falar um pouco da vida de Saulo. Quem que não conhece Saulo, que se tornou Paulo, aquele homem que perseguiu a igreja, perseguiu todos aqueles que procuravam andar no caminho do Senhor. Esse Saulo, ele assassinou, ele prendeu quem poderia prender e ele não tinha dó. Ele era um cara sem piedade. Apesar que ele vivia em igreja, ele estudava o Pentateuco, ele estudava com um dos maiores teólogos, professor da época, que chamava Gamaliel. Então, nós iremos conhecer um pouquinho da história, um pouquinho só, porque é muito intensa. E logo que já aparece o nome dele, lá em Atos capítulo 8, ele já passa a ser cúmplice da morte de um servo de Jesus que pregoava o evangelho com muita ousadia do Espírito Santo. A palavra vem nos dizer que esse servo de Jesus, o Estevão, era um homem cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo. E onde ele ia, fazia diferença. E no momento que ele estava pregando a mensagem de Jesus, muitos se levantaram contra a vida de Estevão e Estevão foi apedrejado. E Saulo participou dessa situação porque ele segurou o manto enquanto Estevão estava sendo apedrejado. O que é mais interessante disso tudo é que Estevão nos dá uma lição tremenda, que com todas aquelas pessoas que se diziam conhecer a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, essas mesmas pessoas que estavam apedrejando, que se diziam conhecer, jogando pedra, a testa de Estevão sangrando, o nariz sangrando, o corpo sangrando, sendo apedrejado, aquele nosso irmão chamado Estevão. Saulo também, olhando aquela situação, ele não teve dó, ninguém teve dó. Mataram Estevão com prazer. Mas enquanto eles estavam assassinando, matando aos poucos o Estevão simplesmente olhava para o céu e via o Filho do Homem assentado à destra do Pai. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor por isso. E nessa situação que estava acontecendo ali, quando Estevão vê o Filho do Homem sentado do Pai, Filho do Homem, simplesmente ele se alegrou e disse: Pai, perdoa esses que não está aí nessas palavras, mas simplesmente disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo, o que eles estão falando. Perdoa. E naquele momento o Estevão entregou o seu espírito para o nosso Senhor e ele veio a falecer. E nesse capítulo que vai falar no capítulo 8 de Atos, que diz assim, no capítulo 8, versículo 1, diz assim: E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Esse Saulo que a gente vai falar, ele consentiu na morte de Estevão. E logo em seguida, diz assim: Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, apareceu Saulo no versículo 3, por sua vez devastava a igreja do Senhor, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançavam na prisão. Esse Saulo, tá? O Saulo ia em casa, puxava com toda agressividade, não tinha piedade de homens e nem mulheres e simplesmente lançavam
ele e a sua corja lançava todos na prisão. Ele não tinha dó. Quando você vai lá em Atos 9, ele diz assim, 1:3. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças e morte contra os discípulos, viu? Ele não parava de perseguir os discípulos de Cristo, todos aqueles que andavam no caminho de Cristo, que já conhecia, que já tinham ouvido a voz do Senhor, que já era liberto, já era salvo pelo poder do Evangelho, porque em Romanos fala, no capítulo 1, fala que o Evangelho é o poder de Deus. Aí diz assim, que o Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor e, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que pertencesse ao caminho, pudesse levá-los preso para Jerusalém. É brincadeira? Que homem terrível! Ele não se contentava, porque cada dia o número de servos, de discípulos de Cristo crescia de uma forma tão tremenda, que aquilo incomodava o Saulo de tal forma que isso fazia para o diabo estava nele, o demônio estava nele. E olhe que ele estava dentro da igreja, ele estava estudando teologia, ele estava estudando lá o Pentateuco, a Torá, estava lá estudando a lei de Moisés. Mas só que a visão dele estava tapada, ele não tinha visão espiritual, ele não conhecia a verdade, porque a verdade que liberta. As escrituras que ele lia, simplesmente ele estava lendo superficialmente, porque ele não era liberto, ele não conhecia o verdadeiro caminho. Ele não conhecia Yeshua HaMashiach. O que é interessante, quando você vai em Atos 13, você abre a Bíblia 13, lá nessa conversão, lá no 9 mesmo, já vai falar da conversão de Paulo. Volta lá um pouquinho. Na conversão, depois que ele pede carta às sinagogas para poder trazer todos aqueles que estavam no caminho para prender também e certamente matá-los, né? Porque eles não se agradavam por aqueles que estavam no caminho do Senhor. Mas só que Jesus teve um encontro com Saulo, oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Jesus foi ao encontro de Saulo e chegou nesse mesmo capítulo, você pode ler todo, diz assim, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? É tão lindo e maravilhoso que Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou no versículo 5, quem és tu, Senhor? O Senhor está em letra maiúscula. Naquele exato momento, ele reconheceu que a voz que ele escutava quando falou, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Imediatamente ele reconheceu que era o Senhor Jesus. Aí ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-te, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Ó, que lindo. Deus aí já entra contra o personagem, já manda Ananias, já visita Ananias, já dá uma visão a Ananias, depois dá uma visão para o Paulo, que alguém vai chegar por nome Ananias, que vai impor as mãos, vai orar por ele, e vai orar por ele a visão, porque nesse momento o Saulo, ficou cego 3 dias. 3 dias ele teve que viver experiência, mas naqueles 3 dias, esse Saulo estava orando ao Senhor, porque uma vez você ouviu a voz do Senhor de verdade, você jamais vai esquecer a voz do Espírito Santo, jamais você vai esquecer a voz de Jesus. E nesse período aí, o Ananias simplesmente chega lá até Saulo e ora por Saulo e simplesmente dá um recado, olha, o meu Senhor Jesus mandou dizer que ele te escolheu para que você fale do amor de Cristo. E tem outro recado, você vai sofrer em prol do amor de Cristo. E simplesmente ele acatou, ele abraçou o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas só que Ananias teve medo. Ananias ainda questionou, eu ir falar com Saulo, aquele perseguidor, aquele que pegou tantas mulheres, tantos homens de Deus e aprisionou, deu surra, deu porrada, aprisionou, matou. Esse Jesus, esse Deus, tu quer que eu vá lá
pregue a mensagem, ore por ele. Aí Jesus, Ananias, cala-te, fica na tua, porque quem manda aqui no pedaço sou eu, em outras palavras, né? Vai lá e obedece, que é melhor obedecer do que sacrificar. Ananias, como servo do Senhor, foi lá, fez o que Deus tinha mandado. Foi, orou e a cegueira foi embora. E no logo instante, ele foi batizado. Oh, glória a Deus, como é maravilhoso quando Jesus vai ao encontro, o encontro para aquela pessoa, porque se Cristo não libertar verdadeiramente, ninguém é liberto, só Jesus pode libertar, ninguém pode libertar. Aí quando você vai lá no capítulo 13, porque eu quero resumir bastante, vou contar a história de Saulo, de Paulo aqui, é tremendo. Lá no capítulo 13, versículo 9, vai falar, capítulo 13, versículo 9, porque eu estou aqui sentada, vai dizer assim, Jesus, 13, 9, que diz assim, então Saulo, também chamado Paulo, porque mudou o nome, porque Jesus, Deus tinha essa mania, né, de Abrão, transformar de Abraão, de Saraí, transformar em Sara. Tem esse negócio de Jacó, de Israel. Deus tem esse, não vou questionar nada disso, porque Deus é Deus. Aí nesse versículo 9 diz assim, então Saulo também, chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, você tem que ser cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Paulo aqui já estava cheio do Espírito Santo, porque ele sabia que uma vez que ele ouviu a voz do Senhor, o Espírito Santo entrou na vida dele, então ele passou a reconhecer quem ele era, Cristo Jesus. Você sabe quem você é em Cristo Jesus? Saiba que Jesus está com você, o Espírito Santo habita dentro de você. Aí diz assim, Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, aleluia, está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos do caminho do Senhor? Olha para isso. Caramba, porque Elimas estava pervertendo, estava querendo tirar o povo que Deus já estava, né? O povo que já estava seguindo o caminho de Cristo, estava querendo perverter, tirar. O espírito de engano estava em Elimas. Aí ele chega assim no versículo 11, saiba agora, aleluia, saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. O poder de Deus, gente, o poder da palavra, o poder, mas ele estava cheio do Espírito Santo. Nos versículos anteriores, ele estava cheio do Espírito Santo. Então, ele tinha autoridade, entendeu? Porque o próprio Espírito Santo foi o professor dele. Ele não teve homem para poder ensinar ele. Foi o Espírito Santo que ensinou a ele e mostrou para ele que ele é cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia, cheio do poder de Deus. Ele usou essa ousadia, esse Espírito Santo para dizer, olha, cara, você, a partir de hoje, você vai ficar cego. Você é filho do diabo. Você é cheio de malignidade. Você que está querendo tirar o povo do caminho de Jesus, você vai ficar cego por algum tempo. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E isso. Isso eu só estou falando um pouquinho do poder de Deus. Quando você vai lá no capítulo 14... versículo 8, olha o que acontece também, versículo 8. Isso já é em outra cidade, em outro povoado, aldeia, que Listra, que diz assim, em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali, sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz, olha de novo a palavra ele liberando a palavra de poder, de cura, de libertação. Olha o que Paulo liberou. Disse em alta voz, levante-se, aleluia, fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Gente, libera a palavra do poder. O poder está nos teus lábios. Daquilo que tu falar, tu vai comer do teu fruto, daquilo que sair. Libera a palavra de bênção, de cura, de libertação para tua família. Chega para essas pandemias aí, daqueles que estão com Covid, que estão com insuficiência respiratória, que está com diabetes, pressão alta, que está obeso. Libera a palavra de poder, que não vai acontecer nada. Nada. Entendeu? É o poder da palavra.
muito interessante, o aleijado, ele era aleijado, esse homem aqui de Listra, lá em Derbe, era aleijado. O aleijado começou a andar, e dando glória a Deus, dançando na presença do Senhor, sacou? Oh, Deus é maravilhoso, é por isso que não tem como deixar servir a Deus, não. Não pelo que ele faz, é pelo que ele é, que ele é soberano. Aí, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Quando você vai, isso, ele curou um aleijado, mas ele fez vários milagres. Foi um dos homens, um dos apóstolos que mais fez cura, mais foi usado por Deus. Quando você vai no capítulo 16, olha o que acontece no capítulo 16. Aleluias, aleluia, Jesus, glória a Deus. Ah, Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Esse capítulo aqui é muito conhecido de vocês. O capítulo 16 vai falar de Paulo e Silas na prisão. Não é isso? Quem tem até louvores que canta Paulo louvando ao Senhor, Silas lá, né? Interessante que eles estavam presos, amarrados lá, encarcerados, e aquele sofrimento, depois tomou chicotadas, umas porradas, entendeu? Olha que levaram chicotada que não foi brincadeira, mas eles não negaram a fé, eles não negaram a fé em Cristo Jesus. Eles louvaram e engrandeceram o nome do Senhor. Eles estavam aprisionados em cadeias, em tronco, oh Deus, agora não, em tronco, e eles simplesmente começaram a louvar. Eu sabe, diante dessa situação, eu vou louvar a Deus, vou engrandecer o nome do Senhor, e pronto. Estou aqui já mesmo dessa situação, eu vou engrandecer o nome do Senhor. E eles louvaram, adoraram o nome santo do Senhor. E sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu para a glória e louvor do nome santo do Senhor? As cadeias foram quebradas, veio um grande terremoto e as cadeias foram destruídas e todos aqueles foram salvos. Até o carcereiro estava querendo se matar, se suicidar, ele foi salvo. É brincadeira? Quando Deus escolhe, está escolhido, já era. Pode ser um assassino, pode ser um estuprador, pode ser o que for. Deus escolhe as coisas loucas para confundir. Para confundir aqueles que se diz sábio. Não, aquele ali vai ser usado por Deus. Aquela mulher vai ser usada por Deus. Aquele mulher, aquele homem, daquele jeito, fala daquele jeito errado, não tem estudo nenhum, vai ser usado por Deus. Deus usou Pedro, que era leigo. Deus usou um Paulo, que passou de Saulo para ser Paulo, que era super inteligente, estudou na maior universidade na época, estudou e usou ele, mas da mesma maneira que usou a inteligência de Paulo, porque estudou, era um estudioso, mas usou Pedro, usou João, que era tudo pescadores, e usou, quando Deus escolhe, está escolhido, entendeu? Agindo, Deus nem vai pedir, quem ensina é o Espírito Santo. A unção vem do alto, a unção não vem do homem. O homem simplesmente só derrama o óleo para poder confirmar somente, mas os milagres, as bênçãos vêm do alto e Deus simplesmente está atrás de vasos disponíveis para fazer a obra dele, entendeu? Instrumento vivo, para a glória de Deus, e as cadeias foram destruídas e vidas foram salvas para a glória de Deus. Quando você vai lá no capítulo 19, são várias coisas, entendeu? Porque eu não vou ficar contando aqui, senão o vídeo vai ficar muito prolongado. Quando você vai no capítulo 19, versículo 6, olha o que acontece aqui, Jesus. Lá em Éfeso, ele já está lá em Éfeso, que diz assim, aleluias, glória a Deus, cadê você? Versículo que diz assim, Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles, sobre todo aquele povo que ele tinha perguntado, vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Eles disseram que não. Aí Paulo simplesmente colocou as mãos. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Paulo era cheio de poder de Deus, cheio da presença do Senhor, cheio do Espírito Santo. Ah, meu Deus, oh glória a Deus. Aleluia, eu fico maravilhada quando eu estudo, eu leio a Bíblia, eu fico assim, meu Deus do céu, cadê os Elias, cadê os Paulos, cadê os Pedro? Nós temos que buscar, e isso vem do alto, isso não vem da terra, entendeu? Aí começaram a profetizar e eram aos todos uns 12
de homens nesse dia foram todos batizados com línguas estranhas e começaram a profetizar para a glória e louvor do Espírito Santo do Senhor. Oh, glória a Deus. E quando você vai ainda aqui, ó, no versículo 11, e Deus ainda enfatiza, olha o que Deus enfatiza, ele faz questão de enfatizar, olha o que Deus fala. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Veja, a presença do Senhor era tão forte na vida de Paulo que olha, o lenço, os aventais, o lenço que ele usava, muitas vezes ele pregava, suava, os aventais que usava, sei lá, as roupas de antigamente, curava, gente, curava, assim como a sombra de Pedro curava, não era a sombra de Pedro normal, é porque a presença do Senhor estava sobre eles, porque eles buscavam verdadeiramente a presença do Senhor, e eles, todos aqueles que vinham até eles, eram curados. Agora eu lhe pergunto, onde é que está, meu Jesus, meu Deus, onde é que estão as curas extraordinárias, cegos enxergando, surdo ouvindo, paralítico andando, morto ressuscitando. Ainda fala que Deus fala, ainda lá no capítulo 20, que você vai ler, no capítulo 20, depois do versículo 19, fato, que lá no versículo 20, que na hora que está um grande culto, uma grande manifestação do poder de Deus, tinha um irmãozinho que estava sentado na janelinha lá, só que adormeceu. Acho que o culto foi uma vigília, não sei o que aconteceu, era uma vigília. E esse Eutico estava sentado na janela e ele, pimba, caiu no chão. Mas ficou lá. Aí depois Paulo inventa de descer e simplesmente quando chega lá no chão, sabe o que acontece? O Eutico estava morto. E simplesmente, sabe o que Paulo fala? Cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, cheio da presença do Senhor. Levanta, ei, acorda, desperta, que você não está morto. Ele ressuscitou, gente. O Eutico estava morto, caiu lá da janela, lá do alto, caiu, bateu a cabeça, pimba, morreu. E ressuscitou. A gente tem que buscar isso, a presença do Senhor que faz a diferença, a unção do Senhor que faz a diferença. E Deus não mudou, eu não sei o porquê não acontece isso hoje. Hoje a gente não vê nas igrejas mortos sendo ressuscitados, cegos voltando a enxergar, surdo ouvindo. Está faltando algo da nossa parte, é buscar de verdade aquilo que Deus quer, verdade mesmo, buscar a presença dele, mas é para que ele apareça, não é para que o nome do homem apareça, não é para que a gente apareça, é o nome do Senhor que tem que ser exaltado e glorificado. Paulo aqui, quanto os outros, Pedro, não estava preocupado no nome de Pedro aparecer, porque eles eram perseguidos o tempo todo, sempre estava mudando. Paulo chegou a ficar encarcerado, foi um dos apóstolos que mais chegou a sofrer, foi Paulo, coitado. Mas ele diz assim, ninguém vai separar ele do amor de Deus, o que ele queria, coitado não, felizado, ele nem casar, ele casou porque o que agradava, o que dava prazer a ele era fazer a obra do Senhor, era 24 horas fazendo a obra do Senhor, seja preso, se onde Paulo chegava fazia diferença, onde se ele chegava na prisão, os piores bandidos lá, eles eram salvos, eles eram libertos, eles eram curados, porque a presença do Senhor estava na vida de Paulo. O que nós temos que buscar justamente é essa presença do Senhor. Moisés chegou a dizer, Senhor, se tua presença não for comigo, não quero ir, eu não vou sair daqui, não me deixa ir, não me deixa, porque a tua presença é meu fôlego de vida, nós temos que buscar. E outra, veja que Paulo, outrora, era um assassino, era um perseguidor da igreja, e tinha um grupo orando pela vida daquele perseguidor, para que um dia viesse se converter. Ele se converteu de verdade, não foi de mentira, não, foi uma conversão genuína, de verdade. Ele pregoava o poder do evangelho, está lá escrito em Romanos, se eu não me engano é Romanos 1, versículo 16 ou é 18, está lá, ele pregoava porque ele teve o entendimento que as escrituras, a palavra de Deus é o poder que liberta, é a palavra que liberta.
Muitos hoje estão usando palavra para poder amaldiçoar a ovelha, amaldiçoar vizinhos, amaldiçoar pessoas que se levantam. Não, a nossa boca é para liberar palavras de bênção, de vitória, seja para aquelas pessoas que nos maldizem, seja para aquelas pessoas que se caluniam, que nos traem. Nós temos que liberar a palavra de bênção. O que Jesus faria? Jesus vai maldizer a pessoa? Jesus vai amaldiçoar? Me poupe. O que Jesus faria? Jesus, quando Judas traiu, ele simplesmente chamou de meu amigo. O que Jesus faria? Vamos colocar no lugar de Jesus? A gente tem que pregoar a verdade, a gente tem que pregoar a libertação, nós temos que pregoar as boas novas é que liberta. É essa palavra que vai libertar um monte de pessoas da Covid-19. Essa palavra é que vai libertar muitas pessoas que estão com insuficiência respiratória, que estão com gordura no fígado, que estão com doença crônica, que está com doença do alto da cabeça à planta dos pés, está com chagas, entendeu? É essa palavra, mas é a nossa boca. É a nossa boca que tem que fazer a diferença, entendeu? Mas para isso nós temos que buscar, isso aqui, meditar na palavra de dia e de noite. Nós temos que buscar conhecimento, porque Daniel buscava conhecimento e Paulo chegou para o discípulo dele, vai buscar meus livros lá para que eu possa estudar. Nós temos que buscar conhecimento, mas o conhecimento não é só de letra não, conhecimento do alto, porque o maior entendimento vem do Espírito Santo, não é de homem não. Mas para isso você tem que querer, tem que buscar tempo, e esse tempo que determina é você, viu? Que isso, essa reflexão, que grande reflexão, né? Misericórdia, 26 minutos, só Jesus na minha causa, que você possa buscar a presença do Senhor, para quando passar essa pandemia, você seja diferente, você seja uma igreja triunfante, uma mulher, um homem cheio da presença do Senhor, cheio do poder de Deus, cheio da unção, cheio de autoridade e ousadia. E eu declaro, você que está escutando essa mensagem, quando essa pandemia sair, se você se prontificar, se ajoelhar, buscar, orar ao Senhor, quando sair essa pandemia, você vai colocar a mão, assim como Paulo colocou a mão, seja cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, e começar a ser cheio do Espírito Santo, falar em línguas estranhas, profetizar, entendeu? Assim como Paulo curava, pessoas eram aleijado, ele mandava levantar e era curado, entendeu? Como a sombra de Pedro ali, que na sombra de Pedro, a sombra do Altíssimo, curava, porque a presença do Senhor e curava, assim como Deus usou Filipe, assim como o Senhor Deus usou Estevão, assim como Deus usou tantos outros, Deus quer usar você e a minha vida, só depende de mim, de você. Busca a presença do Senhor, que é a presença do Senhor que faz a diferença, tá bom? Não é boa leitura, não é uma boa oratória, não é um bom certificado, não é um bom curso, nem nada, porque a sabedoria vem do alto. A inteligência vem do alto, sabe por quê? Vamos ler só mais um pouquinho, rapidinho, lá em Isaías. O que você tem que profetizar na tua vida é o que está escrito em Isaías. Lembrei, porque eu também gosto, ai meu Deus do céu, eu gosto de tudo. Que diz assim, você tem que declarar para você. Aqui está escrito assim, o Espírito do Senhor repousará o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Você tem que chegar e dizer assim, o Espírito do Senhor já repousa sobre mim. O Espírito que dá sabedoria e entendimento está sobre mim. O Espírito, você já tem que declarar, trazer para você, para euzinha, para você, dizer que o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor, glória a Deus, e está sobre mim. Você tem que declarar que esse Espírito está sobre você. Isso em Isaías capítulo 11, entendeu? Mas em Romanos 8:11 diz que o Espírito do Senhor está dentro de você. Então creia que você não está nunca sozinha, jamais vai estar sozinha. Você nunca vai estar sozinha, porque ao teu redor tem anjos e o Espírito Santo está dentro de você. Então busca a presença do Senhor, seja cheio da presença do Senhor. Eu declaro nesta noite que a presença do Senhor chega até você.
você seja cheio da presença do Senhor, cheio do poder de Deus, a unção do Senhor que destrona todo o principado, potestade, governos de demônios, que você tenha essa autoridade do poder de Deus, que Deus te abençoe com a noite maravilhosa na presença do Senhor, que Deus possa se revelar para você de uma maneira extraordinária, de uma forma sobrenatural, que você não seja mais essa pessoa que você é hoje, que você seja marcada pelo Espírito Santo, que a partir de hoje o Cristo, aquele que morreu na cruz pela tua vida, pela minha vida, possa te dar uma experiência de uma maneira tão sobrenatural que você não seja mais a mesma pessoa. Transformação de vida. Que Deus abençoe, que você seja transformada, eu seja transformada pela presença, pelo poder de Deus para transformar outras pessoas, amém? Que Deus te conceda uma noite abençoada por Deus e que você fique em paz, que tua casa esteja reinando a paz e que nenhuma praga, nenhum mal chegue até você, chegue até a tua família e que nenhuma obra de encantamento, nenhuma palavra de maldição chegue até você nem a tua casa. Que Deus abençoe toda a sua casa, toda a sua família com toda sorte de bênçãos celestiais em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Um forte abraço e fica na paz.